Estamos de volta ao nosso habitat natural de gravação de vídeos agora, no espaço que vocês já estão acostumados, né? Eu tava mexendo em algumas coisas aqui, especialmente na mesa, em como as coisas são organizadas, daí os últimos 3 dias eu gravei só com o celular e num canto aqui diferente, com um microfoninho aqui menor, não o microfone que vocês estão acostumados, que a qualidade de áudio aqui obviamente vai ser muito superior, mas estamos de volta ao nosso habitat natural para comentar sobre essa notícia que saiu de que não sobra nada pro Beta e aparentemente na Fórmula 1 nenhuma das equipes em que ele estava discutindo, que ele estava tendo uma oportunidade de se aproximar, está interessada em contar com os serviços do Christian Horner. Então é exatamente isso que a gente vai comentar aqui hoje. Eu tô me baseando na matéria do Caio Esteves, que inclusive é do Grande Prêmio, né? Inclusive tá escrito aqui, Caio Esteves de Araçatuba. Eu nunca vi eles, pelo menos eu não reparei deles citarem a cidade de quem tá escrevendo. Então Caio Esteves de Araçatuba. Araçatuba, que se não me engano fica próximo da nascente do Rio Tietê, quando o Rio Tietê ainda é um rio e não um poço de lixo. Então fica aí bem no interior paulista, o Caio Esteves escrevendo essa matéria pra gente. Dito isso, o Caio Esteves ele traz aqui a informação pra gente, né, de que tinham alguns rumores ultimamente de que o Christian Horner estava negociando ali com Aston Martin, com Alpine, poderia entrar em alguma das duas equipes, como comprando uma parte das duas equipes, se tornando um acionista, minoritário, majoritário, que seja, seria, quer dizer, na terminologia correta seria minoritário, né, se fosse majoritário ele se tornaria o dono da equipe, então seria minoritário nas duas equipes, mas no caso da Aston Martin, já faz um tempo que o próprio Lawrence Stroll já disse aqui, daí a frase tá como tá na própria matéria, não há qualquer possibilidade de oferecer um cargo ao britânico. Então ele já havia tirado qualquer oportunidade, qualquer chance de que o Christian Horner se juntaria à Aston Martin de qualquer maneira. Tinham alguns rumores ali falando de uma visita noturna que foi feita com o Christian Horner, né, que ele teria ido junto com o Adrian Newey, fazer uma visita noturna, conhecer a fábrica, mas aparentemente o próprio Lawrence Stroll já veio a público e disse não tem qualquer possibilidade de oferecer um cargo para o piloto britânico. A outra alternativa, o que sobrava, era a Alpine. E eu fiz até vídeo sobre isso, tinha alguns rumores de que ele poderia comprar, era 24% da equipe que ele queria comprar, só que a Alpine, ela fez um anúncio aqui também, que, cadê? Aqui, o grupo Otro Capital, que é um grupo que detém uma porcentagem da Alpine, estaria disposto, esse fundo de investimentos estaria disposto a vender os 24% que eles são donos para alguém que estivesse interessado. E daí entrou todo esse rumor da questão do Christian Horner, que poderia comprar esses 24% desse grupo de investimentos, o Otro Capital poderia comprar deles e se tornar então ali dono de mais ou menos um quarto da Alpine. Só que isso não pode acontecer, daí de novo trazido aqui na matéria do Grande Prêmio, uma grande reportagem aqui do nosso Caio Esteves de Araçatuba, próximo à nascente do Rio Tietê, de que segundo o Estatuto da Alpine, né, o Estatuto da Alpine determina que você precisa esperar 3 anos para vender qualquer participação sua dentro da Alpine. Então, se você comprou uma participação sua na equipe Alpine, independente de quantos por cento seja, você precisa esperar 3 anos para poder vender sua participação. E, neste cenário aqui, a Otro Capital precisaria esperar até setembro deste ano para poder realizar uma venda. E mesmo assim, mesmo quando chegar na data de venda, qualquer venda de porcentagem da equipe da Alpine precisa ainda passar por aprovação da equipe Alpine. E a Alpine também já teria dito que não há necessariamente esse interesse em vender para qualquer pessoa, inclusive para o Christian Horner, com a própria Alpine já dizendo que recusou propostas de $1 bilhão de compra de outras empresas, pessoas, etc. Então a Alpine disse que está comprometida com a Fórmula 1 e que tem o objetivo de ficar na categoria a longo prazo, está investindo para isso, e todos esses processos, segundo eles, de fechar ali a fábrica agora, de focar no motor Mercedes para poder investir mais no carro, reforçam isso. Até passa uma impressão de que não, né? Você fechar uma das suas fábricas não reforça essa ideia de que você vai ficar a longo prazo na Fórmula 1, mas a Alpine reforça essa mensagem de que o plano deles é ficar a longo prazo, por isso, inclusive, recusaram propostas de mais de $1 bilhão para comprar a equipe e a vaga deles na Fórmula 1.
Mas eu vou um pouco além de tudo isso. Porque vender essas participações, seja Aston Martin, seja Alpine, pro Christian Horner, não significa que você vai sair da Fórmula 1, nem pra Aston Martin, nem pra Alpine, de jeito nenhum. E eu acho que eles estão usando isso mais como justificativas públicas do porquê eles não querem o Christian Horner, porque a saída do Christian Horner da Red Bull, da maneira que foi, com tudo que tá acontecendo na Red Bull agora, e com coisas como, por exemplo, as falas do Checo saindo, queimaram e muito o nome do Christian Horner no universo da Fórmula 1. Eu acho que todos esses acontecimentos dos últimos dias, inclusive eu fiz o vídeo aqui falando, né, da língua afiada do Checo, todos esses acontecimentos queimaram e muito o nome do Christian Horner no universo da Fórmula 1. Sobre como ele tratava a Red Bull, sobre a polêmica dele com a funcionária, sobre as brigas dele com o Helmut Marko, sobre como ele tratava os segundos pilotos, sobre como a queda da Red Bull quando aconteceu foi grande, porque aconteceu por briga de ego e poder dentro da equipe, por parte do Christian Horner, e daí várias pessoas importantes saíram de lá. Eu acho que equipes que talvez tenham uma ambição de se tornarem grandes, ficaram, apesar da capacidade do Christian Horner comprovada de transformar em uma equipe em grande, ele pegou uma Red Bull, uma empresa de energético, e transformou numa equipe multicampeã da Fórmula 1. E é inegável que ele sabe fazer isso. Mas ao mesmo tempo, ele também se provou ser um cara que tem uma necessidade gigantesca de poder, de controle, tem um ego astronômico também. E que as coisas precisam ser do jeito dele. E isso, eu tenho certeza que pode ter assustado algumas equipes. Isso pode ter feito com que algumas equipes ficassem com esse pé atrás e com receio de fazer uma contratação desse tamanho, de contratação não, de aceitar uma proposta desse tamanho para a chegada do Christian Horner e como isso poderia afetar negativamente essas duas equipes. Ainda mais, por exemplo, no caso da Aston Martin, que você está falando do Lawrence Stroll, que é um cara que já gosta disso. O Lawrence Stroll é um cara que gosta do poder, ele gosta de controlar, ele gosta de tomar as decisões. Ele é um dono de equipe participativo, que tá lá na equipe, que já brigou supostamente com o Adrian Newey pelo desenvolvimento do carro de 2025. Então o Lawrence Stroll é um cara que gosta de ter controle. Ele não ia se dar bem com um cara com essa necessidade de poder, com esse ego que um Christian Horner tem do lado dele, sabe? Ele não ia se dar bem. Agora você pega também uma Alpine com o Flávio Briatore lá dentro, apesar dele e do Christian Horner terem uma boa relação, supostamente. Ainda assim, o Flávio Briatore é um cara que gosta de poder. É um cara que gosta de mandar. Ele gosta de estar na equipe para mandar em todos os processos e tudo que está acontecendo lá dentro. Ele quer chegar na equipe e ele quer mandar em absolutamente tudo. Então a chegada de um cara como Christian Horner também conflita com isso. Apesar de que, de novo, são amigos, poderiam trabalhar bem, mas ainda assim é um cara que gosta do poder. E o Flávio Briatore também gosta do poder. Então seria um confronto ali de poder entre os dois se eles não trabalhassem juntos. Se eles não concordassem em alguma coisa, ia dar um problema. Então, realmente, duas equipes ali que, por conta de tudo isso que está acontecendo, podem ter recusado. E eu achava que o Christian Horner realmente tinha uma força muito grande para voltar para a Fórmula 1. Mas a cada dia que passa... Eu ainda acredito que ele vai voltar de alguma forma, tá? Eu ainda acredito que ele vai voltar de alguma forma. Mas a cada dia que passa, eu acho que ele não tem mais essa força, esse tamanho que ele tinha antes, por conta de como ele foi minado nesses últimos meses na Fórmula 1, por conta de tudo que aconteceu na Red Bull, todas as polêmicas envolvendo ele, agora as falas do Checo, e cada vez mais, e agora com a Red Bull, se começar bem a Red Bull em 2026 sem ele, se o Lauren Mekies conseguir transformar numa equipe boa, competitiva, vai ficar ainda mais feio pro Christian Horner, por como ele conseguiu minar a equipe que ele construiu por questões de ego e poder. As equipes, qualquer equipe que quiser aceitar ele, vai ficar com o pé atrás nesse sentido. Bom, mas é isso que eu penso. Quero saber sua opinião, como sempre. Um ótimo almoço, espero que você tenha almoçado muito bem. Eu sei que muitos de vocês assistem almoçando. Espero que você tenha tido um maravilhoso almoço enquanto vi esse vídeo. E eu só queria comentar que, antes de finalizar, que quando eu postei o vídeo do Giafone, eu imaginei que, comentando sobre o Giafone pra Globo, eu imaginei que teria alguns comentários de gente que ia desvirtuar tudo que eu falei, né? Que ia pegar o que eu falei, desvirtuar completamente e interpretar o que quisesse. E teve um comentário muito bom, cara. Puta que pariu. Teve comentários muito bons, mas teve um muito bom acima de todos. Eu me diverti muito lendo os comentários desse vídeo. Um abraço a todos vocês, um ótimo domingo.